Você já pensou em criar um site do zero em HTML e CSS sem ter experiência nenhuma com nenhum dos dois? Eu sei que você já ouviu falar de Vibe Coding, mas o que eu trago nesse vídeo é muito diferente. Esse repositório do GitHub está ganhando muita fama e, como vocês podem ver, os usuários só aumentam porque ele é extremamente potente. Ele consegue resolver justamente os pontos fracos da IA e acentuar os pontos fortes dela. Eu estou falando do GSD. Esse é um repositório que ficou muito famoso recentemente e eu usei para construir esse site daqui que vocês estão vendo, que está hospedado no GitHub Pages, completamente funcional, com aba para contato, aba de checar disponibilidade, com embed de vídeos aqui do YouTube, tudo funcionando direitinho. Também funciona para Android, iOS, tem alguns ajustes para fazer, eu confesso, mas eu fiz isso em um dia, ou melhor, eu não, a IA fez, o GSD fez. E esse vídeo é para apresentar vocês ao GSD, que foi criado pelo Tashes. Eu não sei se a pronúncia é essa, se eu não me engano ele é britânico, e vocês podem ler mais sobre esse projeto direitinho daqui, mas eu vou explicar como funciona no geral, como ele resolve o problema da IA, e eu vou deixar os links de como instalar e o passo a passo todo aí na descrição. A primeira coisa que vocês têm que saber é que ele é um orquestrador de IA, faz uma investigação inicial e cria um contexto, um sistema, uma organização, uma base para que as IAs consigam operar em cima sem cometer erros. Elas até cometem, mas quando elas cometem, ele consegue checar esse erro também e rodar um loop para corrigir aquele problema. Sempre perguntando para você se as coisas estão funcionando como deveriam e fazendo você participar como um usuário, apenas conferindo as features que vão sendo adicionadas. Então, por que o GSD é tão poderoso? As IAs, no geral, têm um problema de não conseguir gravar na memória o que você está pedindo para elas um passo após o outro. Esse registro e essa falta de contexto acaba sendo um pouco na sorte. Pode ser que, dependendo do humor da IA e dependendo da fonte dela, ela vai te dar respostas conflitantes. Então, criar essa base é muito importante para que ela funcione direito. Outro ponto negativo das IAs é que se você dá uma instrução muito complexa, pode ser que ela não consiga operar com aquela quantidade de informação e deixe passar uma coisa ou outra. O GSD também é responsável por pegar as instruções e, depois de criar o passo a passo, quebrar em partes muito pequenininhas e incrementais para que as IAs cometam a menor quantidade de erros possíveis. Eu estou falando de IA, de IAs, mas é o que eu estou me referindo é o Claude, que é uma IA que você pode integrar ao VS Code. Apesar de ser um sistema super complexo, para o usuário, tudo é simples. A complexidade acontece por baixo dos panos, como deveria ser, e no começo de um novo projeto, você só é perguntado o que você gostaria de construir. Nesse começo de projeto, você vai responder sobre as suas preferências, seus objetivos, sobre as restrições desse projeto. Depois disso, o GSD vai contratar alguns agentes diferentes para começar uma pesquisa de campo sobre tudo que ele precisa saber em relação ao seu projeto. E no meu caso, que era um site de artista, o agente foi pesquisar os sites de artistas mais acessados, que tipo de recurso esses sites tinham, o que costuma estar presente ou não nesse tipo de site, e tudo isso vai sendo registrado como um contexto que o GSD possui para depois quebrar as tarefas que ele precisa quebrar e delegar para o agente novamente. Todo esse contexto, então, quem guarda é o GSD, e ele só delega o que é importante que o agente de IA saiba para fazer a implementação daquele recurso que ele quer fazer. E, de novo, isso resolve aquele problema de dar comandos muito complexos e muito longos para a IA. Na fase de execução, depois do mapa do projeto ter sido criado e aprovado por você, depois da fase de pesquisa e depois das questões que o GSD te fez, alguns códigos são executados em paralelo por diferentes agentes ou eles são executados na sequência, caso o bloco de código precise dessa sequência lógica. A cada pequena tarefa que é delegada a um agente, o código é conferido e, se ele passar no teste, ele é comitado. Toda essa documentação fica disponível para você e é importante que você acompanhe para entender se o projeto está indo no caminho que você quer que ele vá. Por último, o GSD te pergunta se aquilo que está sendo feito corresponde às suas expectativas. Então, o passo a passo é discutir, planejar, executar e verificar. Todo esse loop sempre sendo registrado e conferido para então você ir para a próxima parte do seu projeto. Ou seja, esse cara sozinho conseguiu resolver
todos os problemas da IA, dando contexto, criando um sistema de loop, delegando tarefas simples. E você pode, claro, não usar apenas para criar um site para sua companheira, como para desenvolver aquele aplicativo milionário que você teve uma ideia de desenvolver, um jogo para web, ou para ajudar a sua mãe no controle de caixa da lojinha que ela tem aí de esquina. O que mais me fascina nesse projeto do GSD é justamente isso. Como pessoas sem habilidade técnicas vão conseguir resolver problemas reais do dia a dia delas sem saber programar, apenas sabendo o que elas querem criar. Viva a democratização do conhecimento técnico e que isso não seja um limitador para a gente colocar no mundo as ideias que a gente tem. E eu acho que a gente ainda precisa estudar para que a gente consiga pensar como um programador. Quanto mais conhecimento, melhor para a gente conseguir resolver possíveis problemas que vão aparecendo e para a gente não ficar completamente dependente da inteligência artificial. Mas para mim, esse acesso à tecnologia é sempre muito positivo e pode revolucionar muitas áreas diferentes. Obrigado por ter assistido, espero que eu tenha te convencido a usar essa nova tecnologia. Qualquer dúvida, deixa um comentário. Vou deixar os links úteis na descrição e eu te vejo no próximo vídeo.